Oba, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Muito bem. Instagram, obrigado. Obrigado por essa tecnologia. É, seu Instagram. Muito bem, Daniel. Ô, Daniel. Cara, preciso marcar uma live com você, bicho. Vamos marcar aí. Vou ver a agenda aqui. Vou te mandar umas mensagens aí. Pega meu WhatsApp. Pega meu WhatsApp aí, Daniel. Você tem? A minha fã número 2, a Isabel. Ah, fala aí. 14 é o código. 998 32 8824. Ok? Manda um WhatsApp pra mim depois pra gente conversar. Quinta-feira, hein, Patrick? Tá preparado já? Quinta-feira, o psicólogo Patrick vai estar com a gente aí. Daqui a pouquinho já entra meu convidado. Grande amigo. Vai estar entrando conosco hoje aí. Ivael Freitas, direto de Denver. Ah, mas anotou, Daniel? Você anotou? Tá preparado, Patrick? É isso aí, isso aí. Paulo, Rose, como é que estão as coisas por aí? Essas mudanças. Tá muita praia aí. Muita praia, pregando bronze. Em João Pessoa. João Pessoa. Precisamos ir aí, Rose. Leva eu aí pra passear. Hã? Ai, 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 Jesus amado. Vamos lá, pessoal. Tô só aguardando aí meu querido entrar. Agora eu tô de relógio de pulso, gente. Olha, presente de aniversário. Ontem foi meu aniversário. Obrigado. Ó, que chiquérrimo. Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo. Ai, ai, ai. Deixa eu ver como é que está aqui. Vamos lá. Deixa eu avisar ele aqui. Ah lá, Ivael já entrou, já mandei aqui uma mensaginha. Muito bem. Ô, beleza, Dani. Vamos lá, Daniel. Depois a gente vai falar então de direct. Você lê que eu te mando as coisas lá. Eu vou esperar o Ivael mandar aqui, já entrou na sala, só ele mandar para mim a solicitation, né? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Aguardando o seu Ivael. Ó, psicóloga Celina. Celina é o nome da minha mãe, sabia? Meu nome é Val Celina. Eu sou, eu sou. Meu pai chama Valdemar, minha mãe chama Celina. Então por isso que ficou Valceli. Dona Rosa, como é que vai? Oh, minha voz, né, Rosa? Vael, Isvá, para os íntimos. Pronto. Ah, o cara já chega mandando, ó. Ele vai querer fazer a live de Pô, você lado. vai, você vai querer inverter? Então vamos inverter, ué. Ai, ai, ai. O cara já chega mandando aqui na Pô, minha live. ninguém usa o telefone de pé, mano. Todo mundo usa o telefone de pé, rapaz. Pô, minha mãe sempre falava que eu Só. não uso. Então vai falar o quê? Minha mãe falava, você não é todo mundo. É, não é todo mundo. Aí, cara, Vou agora, ter que meu mexer os Deus, fios isso, tudo aqui. isso Pera que é aí. ao vivo, isso que é ao vivo. Exato, tem que Olha, mexer tudo aqui agora, ó. aí, ó, pronto, ó, tá bonito, tá bonito. Nossa, você tá com uma E cara de outra, impressora todo hoje? mundo faz live com a Ah, câmera invertida. Esses dias o cara falou, olha, eu gosto muito de Jesus, só que a camiseta dele estava escrito Sucege.
Porque ele tá ao contrário, ué. Então é o seguinte, eu uso meu telefone Ah, de frente. Por isso que eu não certo. tô aparecendo, entendeu? Entendi. Olha lá, Entendi. eu acho que aqui vai dar Você não certo. vai nem me ver, né, velho? Você não quer Lógico que eu nem vou te me ver. ver. Tem o telefone spare. Sabe o que é spare? Hum, Tem spare ah, tires, que é o step. É o telefone de rapaz, step. tô vendo que essa live vai ser comprida hoje, hein? Vai nada. 15 Vai ser minutos. Aí, ó, você tá comprida, me vai vendo ser aqui já? comprida. Aí, que menino Tá bonito. aparecendo, tá cortando minha cabeça ou tá aparecendo inteiro? Não, tá ótimo assim. Tá a tua cara. Ó, agora eu vou abrir aqui Ah, fazer um para poder ver se eu tô monitorzinho. bonitinho na fita ou não. É óbvio, né, mano? Fazer um monitor, isso aí. É lógico. Vamos ver se eu acho Hum, você agora aqui, quer ver? vamos ver. Minha assessoria já tá trazendo um café. Eita. Olha aqui. Cadê ela? Ela Põe pode mais ao vivo. aparecer? Igual. Minha assessoria já tá trazendo um café. Não, não vai Ó. aparecer, não. Assessoria. A assessoria cobra mais pra aparecer. Exato, é. É mais caro. Ah, um beijo, Naná. Ó, café, Ah, então, um brinde. um Um brinde. brinde. Aí, ó. Pô, tá Ó. muito. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá muito. Aqui, assim, ó. Vamos ver se vai ficar melhor. Muito bem. Faz Aí, tintim aí, ó. Faz tintim. olha lá. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Isso aí. Aí, agora ficou bom. Ivael. Agora ficou bom. Ivael Freitas. Vamos começar a nossa live, que já estou atrasado, porque eu começo às 10h07. 10h07, mano. Por que essa É, mandinga? eu não posso falar ao vivo. Ah, É ok. numerologia, e a numerologia, ela vai, se falar ao vivo, ela traz azar. Ah, entendi. Na verdade, é um conceito que tem aí no meio empresarial que é para as pessoas decorarem. Então, por exemplo, chego na tua casa às 10 horas. A live é às 10 horas. Então, que horas que são 10 horas? O cara fala assim, 10, 10h05, 10h10 eu tô lá. Na cabeça do brasileiro, ela funciona dessa maneira. Então, quando você fala, vou estar na sua casa 10h07, significa o quê? Você vai estar na casa do cara às 10h07. 10h07. Ponto. Matou. Então, a nossa live começa às 10h07. A minha cara Beleza? aqui na live fica cheia de letra. Por isso que eu queria fazer assim. Ah, entendi. Daí você ia deixar a minha cara cheia de letra, né? Olha lá, ó. Pastora Neia. Olha lá, pastora Neia. Tá brigada que você tá no outro quarto. Ela entrou pra assistir a live. Olha lá. Ela fica monitorando, ver se eu não vou falar Tá besteira, se eu não certo? vou É a tua contar. assessoria, velho. Ali é rédea curta. Eu É a sei minha como é que é. assessoria, exatamente. É isso aí. Exatamente. Ó, o Danielzinho que tá aí com a gente, ele é de Brasília. Ele tem a banda Soul Factor. Cara, é cabeleireiro. Gente Valeu, boa, gente Danielzinho. boa. Ô, se Pastor quiser Daniel. vir dar um Pastor trago aqui, Daniel. tô aceitando. Ivael Freitas, você é coach, administrador de empresa, ministro do Evangelho. Não sei como é que você gosta agora de falar a tua nomenclatura espiritual. E é crente, né? Sim, tudo isso aí. E essa Nada parte que eu mais. falo? Essa parte que eu falo alguma coisa? É uma figura, bicho. Me diga aí, vocês mudaram para os Estados Unidos tem 5 anos. Foi para estudar, aprimorar seus conhecimentos e lançar um programa chamado Vida Intencional. Me fala um Exato. pouco aí, antes da gente entrar no Vida Intencional, e eu quero que você daqui a pouco dê algumas dicas para a gente, porque a intenção é falar sobre família, né? Fala um pouquinho para a gente como que é a vida do estudante americano. Você já está aí estudando 3 anos, 2 anos? Quanto que é que tem? Vamos começar do começo. Você falou tudo Então vai. hoje, eu não estou fugindo das nomenclaturas, né? Mas É, não deixei, mesmo que você mude de uma profissão para outra, de um lugar para outro, e tal, você não deixa de ser quem você é, né? sim. Então,
Tem muita gente que fala para mim, me chama de bispo, porque eu fui bispo da Igreja Renascer por mais de 22 anos. Tem muita gente que me chama de Iva, porque, né? Tem gente que me chama de Léo, porque conhecia quando na minha infância esse era meu apelido. Tem muita gente que me chama de Isvá, que nem duas pessoas que eu Isva. conheço. E, Esse só conheço duas que chamam. só duas. E, enfim, a história de vir para cá para estudar, ela começa muito antes de eu sair do Brasil, mais ou menos 3, 4 anos. Essa ideia foi tomando forma por uma série de razões, e a principal delas era exatamente, eu não sabia ainda, mas era exatamente para eu não sair do propósito que Deus tinha para a minha vida. Então, quando eu deixei a posição que eu tinha, deixei a situação que eu tinha na igreja, as pessoas perguntaram, você deixou o altar? E a resposta foi não. Eu fiz tudo isso para não deixar o altar, porque o altar não é uma plataforma de madeira, de cimento, de ferro. O altar palco. é o palco, né? O altar é onde você se conecta com Deus. Então, para não deixar essa minha conexão se perder, eu tomei uma atitude que levou aí 3, 4 anos, e aí eu vim para cá. Aí você falou que eu tô aqui há 5 anos, falou que eu estou estudando há 5 ou 4, tal. Não, eu comecei aqui quase 1 ano, até o processo todo dar certo, tudo. Aí eu entrei numa escola de inglês. Então, eu vim para cá com inglês extremamente básico. Hoje não é muito melhor, mas eu me viro bem. Aí entrei numa escola de inglês e fiquei 1 ano e pouco e tal. Depois, há 1 ano, exatamente 1 ano, eu comecei a fazer uma faculdade mesmo de administração, de business. Aí é uma faculdade, um college, onde o pessoal americano estuda. Tem muita gente de outros países também, mas é onde eu estudei nesse último ano. Como no Brasil, que tem as matérias obrigatórias básicas, né? Então eu estudei história americana, estudei psicologia, estudei outra história da antiguidade. Olha, tem outros assessores aqui entrando, interrompendo minha live. E o produto que você quer tá aí, ó, se quiser levar. Agora ele vai ao Júnior, viu, você que está aqui. Apareceu aqui Ju, também. beijo, Ju. Ele não vai ouvir porque eu estou no fone, mas ele mandou um beijo para você. E então, agora, aí apertou, porque os caras, obviamente, só falam em inglês, né? É claro. Uhum. E não tem muita preocupação em ensinar o inglês. E uma coisa que aconteceu na faculdade, as matérias em si, elas não são tão difíceis, mas tudo aqui, tudo, você tem que escrever. E aí começam as dificuldades, né? Porque a gente fala o inglês do dia a dia, assim como o português. Quando você se refere a tudo, você tem que escrever, na escola, na faculdade, no college. Isso, Não, você tem que uma pegar um aula, caderno, tem que ter um caderno de 10 matérias e você tem que escrever. Não é bem isso, porque é tudo online, no caso das escritas, né? Mas assim, eu estou dizendo assim, tem que escrever para o professor, não escrever para você. Você escreve para você, mas termina a aula, o professor fala assim, ó, você tem até amanhã para fazer Um resumo fale da sua matéria. opinião sobre por que o autor fulano não, ele considerou isso e não considerou aquilo, porque, ou seja, você tem que argumentar, esse é o ponto. E, enfim, nesse caso, os professores analisam. Primeiro, plágio. Tem um sistema na faculdade, são loucos, todos os dias eles falam de plágio. Se eles pegarem o plágio, eles vão tirar nota. Se pegar a segunda vez, vão tirar nota, na terceira vez você está expulso da escola. Então é um negócio maluco. E Ctrl-C, Ctrl-V. jamais. Nem se você copiar a ideia, entendeu? Porque tem um sistema da faculdade que eles passam e o sistema fala, você... Tem algumas coisas que são comuns, né? Se você falar, por exemplo, assim, Jesus é o salvador do mundo em algum trabalho, provavelmente alguém já falou isso, então é uma coisa comum. Mas, enfim, aí eles olham se você tem argumentos, se você tem a estrutura da língua e tal. E foi aí que realmente eu acho que eu cresci bastante na questão do inglês, porque eu tive que fazer trabalhos. Lógico. Você tem trabalhos de 5, 6 páginas que tem que entregar, depois tem que apresentar para a classe.
Então, enfim, esse foi um resumo aí da questão de estudar. Então, como é que é a vida da escola aqui? É basicamente isso. Quer dizer, você vai lá, faz as matérias e tal, e depois você tem toda uma tarefa de escrita e cada mês, pelo menos, você faz uma apresentação lá para a classe, daquilo que faz um PowerPoint, uma apresentação da matéria. Uhum. É muito interessante. Eu gostei bastante desse ano O que foi. período que você estudava sempre foi o período noturno, diurno, matutino? Qual que é o... Sempre foi. aqui existe, aqui no Brasil existe os três É, períodos, aí também é a mesma coisa. não, existe de manhã, e eles chamam noturno, mas era das três, o horário é das 3 às 7. Então, você pode compor. Você pode fazer 4 matérias em 2 dias da semana, você pode fazer em 4 dias da semana, você tem os créditos, você é bem flexível, de acordo com os professores também disponíveis. Aí o orientador vem lá e fala, eu tenho essas matérias, eu vou fazer essa. Às vezes a orientadora fala, não, faça essa que vai ser melhor para você, porque lá na frente você vai precisar disso, vai precisar daquilo. Então, é meio... mas eu procurei seguir das 3 da tarde às 7 da noite. Era esse o meu horário. Eu E falo tem... era, porque deu uma ah, parada agora, né, por causa do coronavírus, Covid, né? e também deu uma parada porque aqui é verão, né? Vai começar, então agora para tudo, eu volto em agosto. As aulas minhas voltam em agosto. Nesse período da faculdade, você aprimorou já alguma coisa do vida intencional? Ou você manteve o mesmo programa? Você mudou alguma coisa? Não, eu mudei praticamente tudo, mas não por causa da escola, né? Ah, tá. Não por causa da Tá, não escola, por porque causa... não te acrescentou, nesse momento a escola não te acrescentou não, alguma coisa não, do não, porque que nem programa. eu falei para você, foram muitas coisas básicas, né? Então foram Sim. a história desde a Guerra Civil americana até agora. Aí você tem psicologia. A área de psicologia foi legal, mas a gente viu muita questão da química, da biologia, a gente viu muito, estudou muitas partes do cérebro e tal, mas eu não entrei ainda na escola, não entrei em business especificamente, né? Aquele Então, em professor termos do da Breaking Bad, escola, para eu aplicar no vida intencional, não, ainda não mexeu em nada. entendi. Bom, você foi para ir para, logicamente, aprimorar os teus conhecimentos, e eu sei que você teve uma situação em que você conheceu o Roberto Sinhachique, né? Como que é o nome Exato. dele? Que foi num evento do Tony Robbins, né? Então, quer dizer, eu tô sempre que tem alguma oportunidade. Então, É. nesse evento do Tony Robbins, teve eu não sei o nome dele, mas um do cara do Shark Tank, ele palestrou. Tem o Gary Vee, que é um cara fera das mídias sociais, ele também estava lá. Enfim, sempre que eu posso, eu vou. Tem vários outros eventos, quer dizer, mesmo eventos cristãos, né? Teve vários Hum, que eu fui com palestras, não de música, mas de palestras, é. de coisas, porque o inglês do dia a dia é uma coisa, o inglês da Bíblia é outro, tem termos que Hum, são complicados de entender só depois de algum tempo, e tem afinar o eventos, ouvido. digamos, que eu fui basicamente para acostumar, porque muitas pessoas que vieram aqui, no casamento do meu filho, por exemplo, as pessoas vieram aqui e falaram, pô, eu falo inglês no Brasil, quando chega aqui eu não entendo uma palavra que os caras falam. Então, Olha, ter o contexto, né? tem, É o mas isso principal. que eu ia perguntar, porque você está em Denver, Denver é oeste dos Estados Unidos, né? Aquela É, é história, vamos para o oeste. Middle West, é centro, né? É um Goiás da vida. É um Goiás da vida. E É a um... linguagem tem alguma peculiaridade, o sotaque, alguma coisa assim deles? Tem. Aqui é difícil, eu não sei exatamente como explicar, mas tem um sotaque. Aqui é muito misturado, né? Mas a gente percebe o sotaque do texano, por exemplo. A gente percebe o sotaque do sulista, a gente percebe o sotaque de algumas outras áreas. O Colorado é mais caipira, né?
aqui é caipira. Agora, se eu chegar, por exemplo, e falar para você assim em português, né? Companheiros, nós vamos fazer. Você, na hora, você sabe que eu estou fazendo uma Cuidado que a brincadeira. live cai. Não cai. Mas você sabe da brincadeira, é o contexto. Se eu fizer uma piada assim, o cara não vai entender. Então aqui tem muito isso. Quer dizer, então tem algumas empresas que são conhecidas pelo mau serviço que elas prestam, entendeu? Então o cara faz uma piada assim, vai ver que você comprou esse negócio na empresa X. E você fica, não tem graça nenhuma. Só que quando você descobre a história, né? Ou alguma coisa semelhante, você começa a entender o contexto. Então é esse o ponto. Para mim, hoje, é muito difícil ver humor. Então, se eu assisto um humor, os caras se matando de dar risada, e eu não consigo entender a graça, porque você perde o contexto. Então, é mais do que a língua especificamente, mas é. E isso eu quero pegar. Né? Isso eu estou tentando pegar, Uhum. e hoje eu converso com todo mundo. Conversei bastante com o pessoal da escola, né? Conversei com russos, com o pessoal do Vietnã, pessoal da Europa, tem vários, enfim, pessoal daí da América do Sul, tem várias pessoas também que a gente conversa. Então, isso tem ajudado nessa questão do inglês. Bom, vai a vida intencional. Vamos lá. Se você pudesse falar uma frase para estimular uma família a ter a sua vida intencional, o que você falaria nessa primeira frase? Na primeira frase, eu diria assim: conecte cada ação em família a uma intenção. Se você não fizer isso, você está simplesmente deixando a vida te levar e, e não vai chegar a lugar nenhum. Né? Quando a gente fala de intenção, ou intencional, ou vida intencional, ou no caso família, família intencional, não fica forçado, não é forçar a barra. Eu estou fazendo, por exemplo, eu vou dar um abraço na minha esposa agora. Então você vai lá intencionalmente, mecanicamente, que eu quero dizer, para dar um abraço. Não fica pesado nessa questão intencional? O mecanicamente fica pesado. Agora, se a minha intenção, como servo de Deus, é amar e honrar minha esposa, eu vou criar o hábito de dizer para ela que eu a amo, vou abraçar, e se alguém chegar para você, nossa, mas por que essa... Não, esse é o meu papel, quer dizer, eu acho que se forçar, nossa, espera um pouquinho que eu vou lhe dar um abraço, porque a minha meta é dar 2 abraços hoje. Então, obviamente, aí você força a barra. Né? A questão é o seguinte, olha, a frase de boas intenções, o inferno está cheio, né? Na vida intencional, o foco não é na intenção isolada, o foco é na ação. Então, veja bem, se eu pisar no teu pé, eu vou dizer assim, me desculpa, foi sem querer. Sim. E a gente se acostumou a viver sem querer. Então, por exemplo, por que você foi para os Estados Unidos? Foi uma aventura, eu vim aqui e se desse certo. Então, não. Eu escrevi por que eu estava saindo e por que eu estava aqui. Nos primeiros 2, 3 meses, a gente chorava dia e noite. Era uma loucura, porque você não vê a razão. Aí, eu ia lá naquela anotação e eu fui ver. Então, eu falei para a Sil, eu vou anotar isso aqui porque a gente vai se lembrar o motivo, porque vai ter hora que a gente vai se esquecer. Então, a intenção sem ação, ela é nada. Ela é uma coisa, fica, sabe, jogada. Eu posso falar que tem que ter uma intenção por trás? Na verdade, a intenção é a intenção, né? Exato. Veja bem, a ação é que é o ponto. Tá? Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que saber qual é a intenção. Então, não é assim, eu tenho a intenção de abraçar minha esposa, então eu vou lá e faço. Não, eu vou abraçar minha esposa. Qual que é a minha intenção nisso? Fazer com que ela faça o arroz e feijão para mim depois? Ou a minha intenção é realmente honrar minha esposa? É o exemplo que você deu. Então, eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou estudar matemática, ou eu vou... qual é a minha intenção disso? Tá? Porque senão a gente fica fazendo tudo sem querer. Então Eu é posso aquele negócio, trocar se você não sabe para onde vai, qualquer lugar que qualquer você caminho. chegar, serve. Entendeu? Você não Eu pode posso reclamar falar depois. que eu posso falar que é um propósito de vida, a intenção é ter um propósito.
O propósito faz parte disso tudo, tá? Faz parte disso tudo. A questão ela é mais simples do que parece, sabe? Porque assim, eu só preciso saber, enquanto eu estou fazendo uma ação, eu preciso saber por quê. Então, vamos imaginar que eu fique assistindo 1 hora de Netflix no filme XYZ, ok? Aí eu posso ser acusado por aqui, nossa, você é um incompetente, você passou 1 hora, 2 horas. Ou eu posso falar assim, não, é o seguinte, eu trabalhei, eu fiz a minha atividade, tá? Eu fui para a igreja, eu li a Bíblia, eu trabalhei na empresa, ou eu fiz o que for. Nesse momento, eu vou relaxar 1 hora, não tem problema nenhum. Ou seja, eu não vou deixar que uma coisa que é natural, normal, me acuse depois, porque o grande problema é esse, tá? Então, assim, por exemplo, eu estou fazendo aqui, tem outras atividades, poderia estar fazendo, só que quando eu estabeleço o que eu quero fazer, eu estou de 100% aqui. Eu não estou pensando assim, nossa, meu Deus, e será que tem conta para pagar? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? E a pessoa nunca está no lugar. Ela está aqui, mas ela queria estar lá. Quando ela está lá, ela queria estar lá. Porque ela nunca estabeleceu a real razão pela qual ela Ela não quer se fazer ali. conectou, né? Ela não se Exato. conecta. Então você não tem. Então você fala, puxa, desculpa, foi sem querer. Então, eu conheço muita gente que casou sem querer. Sabe? Literalmente. Aí você teve filho sem querer. Aí você vai para aquele emprego sem querer. Aí você vai e passa 20 anos, você viveu sem querer. Então, foi uma vida sem intenção. Como pisar no pé de alguém. Sabe? Foi sem querer. Agora, Vael, a gente fala nas famílias, o que tem acontecido? Não sei se está sendo a mesma coisa que tá acontecendo aqui no Brasil, acontecendo com vocês aí na América, né? As famílias dentro de casa tem sido uma grande quarentena, né, no sentido de cumprida e ao mesmo tempo pesada. Então hoje a gente vê também famílias perdendo empregos, descapitalizando, vivendo uma condição diferenciada aí do que era, no padrão que se tinha. E acabaram perdendo ou ganhando novas conexões dentro de casa. Então, até eu comentei em uma das lives aí, um casal não se conhecia e acabou gerando um divórcio, porque eles chegavam em casa e não se conheciam, né? Casou sem querer, como você citou o exemplo, e entrou dentro de casa, e os dois dentro de casa, e acabou gerando conflito e um divórcio, uma separação. Nessa condição, a vida intencional em família, o que eu devo orientar para esse pessoal que está em quarentena hoje? É uma pergunta abrangente para danar, né? Você me colocou numa saia justa. Não, Veja mas você bem, pode fazer igual o Jack Stripador. Vamos por vamos por partes. partes. Ah, a questão é assim, olha, o que eu tenho como vida intencional é um programa, Certo. ok? Sim, sim. Então, só para você ter uma ideia, eu falaria a questão do programa, tá? Que a vida intencional, olha só, as bases do programa. A primeira coisa, eu chamo de blindagem, tá? Que é blindar o que é fato, blindar você entre o que é fato e o que é história, ok? Então vamos lá, esse é o primeiro ponto. Então as famílias deveriam, digamos assim, participar do programa Vida Intencional. Vamos imaginar que eu estivesse vendendo o programa Vida Intencional, coisa que eu vou fazer daqui uns Certo. dias. Então, eu vou falar para ela, olha, primeira coisa, você precisa blindar em relação ao que é fato do que é história. Então, eu vou dar um exemplo fora da família para a gente ter uma ideia. Eu fui trocar a gente mudou de casa, fui trocar o cabo da TV, né, para outra casa. Ela falou, olha, eu mudei semana passada e aí eu precisava não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa falou para mim, falou assim, o que você precisa? Então, a gente fica muito na história. Então, eu deveria ter ligado lá e falado assim, olha, eu saí do endereço X do endereço Y, o resto é história. Não importa que eu mudei, que eu não tinha garagem e caiu neve no meu carro, agora eu quero uma casa com garagem, isso é história. As famílias
muitos casais se divorciam por causa da história. Entendeu? Ah, porque naquele dia você falou, você deixou a cueca pendurada não sei aonde. Não, mas você também não levanta a tampa, não sei do que. E fica na história, na história, na história. Aí você dá uma orientação, Hum. eles voltam dali um mês e estão na história, na história, na história, na história, na história. E não estão nos fatos. Então, qual é o fato? Eu me casei com você, fiz uma promessa no altar. Esse é o fato. O que eu vou fazer diante de Deus para resgatar essa promessa que eu fiz diante de Deus? O que eu tenho que fazer, não o que o meu cônjuge tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Isso é um fato. Então, eu vou fazer isso, isso, isso. Percebe? Então, nós estamos falando de pessoas que estejam afim, que queiram estar afim. Não dá para, né, deixar isso em aberto. Mas a primeira coisa é isso. Então, essa é a primeira base, a primeira das bases da vida intencional. É exatamente fazer essa blindagem. Tá certo? A segunda, digamos, base da vida intencional é você entrar numa situação, como é que eu vou dizer aqui? Enfim, eu chamo de alavanca, tá? Que são as ferramentas. Então, você, por exemplo, tem uma clínica, você, a pastora Neia, tem uma clínica de aconselhamento. Sim. Ok? Sim. Quando eu não consigo mudar uma coisa de um lugar para o outro, o que eu preciso? Eu preciso de uma alavanca, eu preciso de um processo, eu preciso de uma ferramenta. Então, essa ferramenta pode ser uma ferramenta, um PDF para eu responder perguntas, pode ser um aconselhamento, pode ser uma terapia, não importa, eu preciso correr atrás de uma alavanca. Tá? O programa Vida Intencional tem várias alavancas preparadas, mas não são as únicas. Né? Talvez você pode ter uma alavanca para ler a Bíblia, para aprender, eu não sei. Mas aí tem que ir caso a caso. Tá certo? Você está ouvindo? Está quieto aqui? Não, Posso tranquilo, continuar? tranquilo. Você Pode, está por favor. acompanhando aí? Estou acompanhando. Aí vem a Estou pensando terceira. nas alavancas, porque às vezes a gente tem uma alavanca que é para 100 quilos e o cara está usando aquela alavanca para levantar um grão de arroz, né? Pois é, entendeu? Tudo isso tem que Alavanca ser errada. Né? analisado, exato. Né? Tudo isso realmente tem que ser analisado. Tá? E aí eu tenho uma outra, a terceira base desse meu processo são os sistemas. Então veja bem, você chega numa pessoa, tá? E fala para ela, vamos separar o que é fato da história. Quero me separar, não sei o que, não sei o que. Tá bom, o que é fato do que é história? Separou, identifica, aí você vai lá e coloca essa pessoa dentro de um sistema. Um dos sistemas que você já ouviu falar e que é o farol. Então, põe foco, Sim. ação, Sim. resultado, põe as obrigações e as lições. Você começa a entrar nesse ciclo e você começa. Eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu vim para cá, comecei a estudar tal, porque eu comecei a praticar. Qual é meu foco? O que eu quero realmente? Você separa tudo, que nem aquele negócio mal me quer, bem me quer, separa tudo, só fica com aquele um. Vai e faz. Depois faz enfim, sistema farol. Assim como o sistema respiratório. Tá? É um monte de coisa junto, trabalhando para botar ar dentro do sangue. Assim é a vida. Então, sistema. Tá? Aí, você tem, em quarto lugar das bases aí, você tem a essência do cidadão, a essência da É pessoa. alguma coisa. Tá? Exato. Aí você tem os teus valores. Então, vamos imaginar, estamos falando aqui para cristãos. Então, você tem um valor de respeitar o que a Bíblia diz? Então, nós vamos para a essência. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não importa o que eu digo, o que você diz, não importa o que o pregador da TV fala, o que o do rádio fala, não importa o que o vizinho fala. Né? Vamos lá para a Bíblia, vamos aqui ler, vamos gastar 15 dias lendo para ver o que dá para aprender aqui. Então, você vai na essência. Então, se o cara não é cristão, você descobre quais são os valores. Né? Eu, por exemplo, tenho um valor do casamento. Quando eu me casei, foi para sempre. Não era para ficar para lá e para cá. Então, qualquer dificuldade que a gente viveu nesses 30 e tantos anos de casado, eu sempre fui pelo casamento. Então por isso não tem dificuldade nenhuma. Você vai para os valores. Né? E aí vem a última coisa que você mencionou, que é exatamente a questão do propósito, que eu chamo de significado. Tá? Então, você pega bases, B para blindagem, certo? Você pega A para... Eu esqueci que eu falei agora, não sei como é que era o nome, mas B para Alavanca. blindagem, A para Alavanca. alavanca, exatamente. Né? S
para sistemas, E para a essência e S para o significado. Então, qual é a razão de tudo? Qual é o significado? Qual é o propósito? Então, eu tenho isso bem claro, você entendeu? Para mim. Então, o meu propósito de vida, eu sei qual é. Cada um de nós sabe. Precisar escrever para dar uma definida, dar uma polida aqui, tá. Mas o meu principal propósito, eu não posso desagradar a Deus. Então, eu posso sair do Brasil, vir para os Estados Unidos, ir para a Europa, eu posso continuar, mas o meu compromisso tem que ser um só, o meu, Ivael. Cada um vai ter um propósito diferente. E esse não é o único. Mas então, quando você falou, o que é possível falar? Quer dizer, você poderia sentar com a pessoa Sim. e apresentar o programa Vida Intencional. Quando ela passar por essas definições, ela vai começar a olhar, pera um pouquinho, minha vida é muito maior do que assistir TV, do que brigar com meu marido, que é minha esposa, do que ficar aqui, ou de que ficar com medo da Covid, ou sei lá o quê. Ela vai ter aquilo que a gente chama de autoconhecimento. Saber quem ela é e saber para onde ela está indo. É fácil? Não é. Mas também não é fácil separar e se destruir. Hoje está muito em moda o tal do autoconhecimento, né? Todo mundo fala do autoconhecimento, precisa, mas pouca gente entende que é uma necessidade. Pois é. E nossos avós, eu não digo pais, eu digo avós e bisavós, eles tinham um conhecimento porque o mundo deles era muito menor que o nosso, né? Eles nasciam para ser um serralheiro, para ser um marceneiro, para ser... E ficava ali, e ele tinha o mundo dele, ele conhecia o mundo dele, ele tinha um propósito, e ele terminava a vida dele com aquele propósito. Eu fiz um post no Instagram, eu acho que o meu último, é exatamente sobre isso. A escolha fica mais fácil quando você reduz o número de opções. Então, hoje, Sim, nós foi temos mesmo. muitas opções, né? Sim. Então, a ideia desse post era exatamente nessa linha que você está falando. Então, qual casal que já não foi no shopping e brigou porque não sabia onde ia comer? Né? Porque a praça de alimentação tá... Não, eu quero comida X. E aqui, então, é uma loucura. Né? Você tem comida de tudo quanto é tipo, enfim, de tudo quanto é país e tal, é uma loucura. Então, se você reduz o teu número de opções, tá? Então você pega gente como Steve Jobs, você pega, eu vou citar só esse para não ficar demorando muito, mas o cara tinha uma roupa só, entendeu? Ele, não que ele tinha uma peça de roupa, mas era uma roupa só, um tipo de roupa só, uma cor. Acordava de manhã, sai com o vermelho ou com o amarelo? Com o azul, o cara não tem cabeça para ficar perdendo tempo, não tem tempo para ficar perdendo. Então, usa uma roupa, sai sempre com a mesma. Ou seja, essa questão não precisa ser tão radical, mas quanto menos a gente puder perder tempo com o excesso das escolhas, então é o que você está falando. O autoconhecimento, a minha ferramenta-chave de autoconhecimento aqui chama de journal, diário, né? Vou fazer o diário. Diário. Eu escrevo todos os dias, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, por exemplo. Eu pego aqui todos os dias e eu escrevo no iPad por uma questão... Mesmo que você escreva, não sei o que escrever, mas estou escrevendo. Pois é, mas normalmente, né? Mas, por exemplo, toda santa manhã, eu faço uma meditação. Não sei se está dando para ver. Dá Então, para ver os vermelhos, amarelinho, tem desenho, olha, tem. Não sei se está dando desenho. reflexo, ó. Isso aqui são Tá dias, bom, ó. tá bom. Né? Então, o que acontece? E aí eu escrevo também os meus questionamentos, os fatos que aconteceram todos os dias. Então, eu olho, puxa, o ano passado eu estava com essa dificuldade aqui. Olha, eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Ou seja, eu começo a não fazer as coisas mais sem querer. Se eu errei uma vez, eu não preciso errar a segunda. Né? Eu penso que dessa maneira a gente consegue ser melhor. O autoconhecimento nada mais é do que perceber quem eu sou. Né? Você já percebeu que é muito mais fácil... Agora eu vou colocar você. Por que é muito mais fácil a gente falar mal dos outros?
Por quê? A gente enxerga o Responde pra mim. defeito, né? A gente A gente enxerga muito enxerga mais o outro. defeito. A gente enxerga A o gente outro, não enxerga. só o defeito. Né? Sim, Agora, a gente não verdade. enxerga a gente. É. Né? Então, a gente olha Não. para o outro. Então, eu uso a anotação, o diário, como um espelho para eu me enxergar. Entendeu? Quer dizer, isso é Hum. autoconhecimento. Meu cabelo está desarrumado. Meu não sei o que está assim. Eu tô com remela no olho. Tá? Eu tenho que ir lá e tirar. A Bíblia fala. Quer dizer, o cara tem que olhar no espelho e se arrumar. Então, eu uso Aham. essa técnica justamente para isso. Quer dizer, não que seja perfeita. Assim como você vai olhar no espelho, também você não consegue arrumar tudo. Mas a gente A enxerga Jéssica os está outros perguntando para vocês se você usa algum aplicativo específico para quê? Para diário, eu uso para o Evernote. diário. Eu uso Evernote, que é um aplicativo para notas. É Anotações. um aplicativo sensacional. Né? Uhum. Evernote, vou escrever aqui, olha. Olha só. Evernote. Tá? Ele tem uma boa. Como é que fala? Falaria? Uma boa. Excelentes recursos na versão Ele é grátis. fácil de utilizar, ele é Fácil. bem. Se alguém quiser algumas dicas, eu posso passar. Algum dia eu posso. Enfim, Ele a gente pode fala com o fazer um. computador, você consegue baixar a nota no Em computador qualquer também. lugar, em qualquer lugar. Se eu Você, criar a nota agora e abrir no computador, ele está lá, porque o Evernote é uma página. Né? Então você cria. Eu tenho 2, 3 mil notas ou mais. Todos os meus documentos, todos os recibos, todos os documentos do carro, todas as notas fiscais, tudo que é. Tudo, eu ponho no Evernote. Então, e aí a versão paga, eu acho, ela é pesquisável. Então, mesmo que você tire foto de qualquer coisa, aquela palavra na foto ela é pesquisável. Né? Isso é olha uma só, coisa que o Word, por exemplo, não faz. não Mas o faz. Evernote, pelo menos, não fazia até recentemente. Então, Uhum. Evernote. Outro aplicativo que eu uso, e aí é por causa do iPad, eu uso um aplicativo chamado Note Shelf. Note Shelf. Tá aí, ó. Note Shelf. Que nada mais é do que o caderno. Então, assim, quem não tem iPad não pode dizer, eu não faço porque não tenho iPad. Não, é só usar o caderno, velho e bom caderno. Não tem desculpa nenhuma. É só mandar bala. Escreve aí, caderno. Caderno, vou escrever aqui, ó. Vai, ó, eu tô de Caderno. relógio novo, agora eu ganhei um relógio. Ontem foi meu aniversário. Olha aqui, meu relógio. Uau. Chique, bonito. Chique no último. E falta aí 10 minutinhos pra gente. 10 não, 15 na verdade, né? Pra Você tá com o gente relógio na mão esquerda ou na encerrar. mão direita? Eu estou com o relógio na mão esquerda. Aí, tá vendo? Tá invertido a sua imagem. Eu tô com o relógio na mão esquerda, ó, na minha mão esquerda. Você, para mim, aparece com o relógio na mão direita. Então, ó, aí, ó. E se eu der a minha mão esquerda para você, Pois é. A gente continua amigo, mesma coisa, não tem vamos, problema, vamos embora. viu? Me diga aí, então, algumas coisas práticas que a família pode fazer nesses dias aí para ter uma conexão melhor e começar a procurar uma família intencional, né? Vida intencional, um relacionamento intencional. Vamos começar do marido. O marido chega em casa, agora ele não está trabalhando, está na quarentena, acorda lá de manhãzinha, e aí? Acho que o principal é diálogo, né? Perguntar. A questão toda é começar. Qual que é a intenção? Aonde que essa família quer chegar? Essa família está com problemas? Essa família está de boa? Tá? O que a gente quer? Então, amor, vamos aproveitar essa quarentena e fazer isso. Né? Então, agora, a família está com um problema, que está todo mundo junto, vamos sentar aqui, vamos resolver. Quer dizer, a questão prática, tudo começa por descobrir aonde que você quer, aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Então, Qual que então é o problema? não importa se eu sou o marido, se eu sou a esposa, se eu sou o filho, importa que eu tenho que me comunicar de uma maneira intencional, com uma ação propositada para com o outro. Essa seria a ideia. Obviamente, biblicamente, se a família tem alguma coisa para resolver em família, o papel
é mais do marido. É mais do Né? marido, sim. Mas nada impede. Né? Se eu tenho um filho de 15 anos e a gente está numa brigaiada dentro de casa, o filho não vai falar, ô papai, vamos sentar aqui e conversar. Né? Não vai Não, não acontecer. fala. Não fala. Mas, Ele vai tomar um lado, na verdade, né? Geralmente ele toma um exato. lado da mãe ou o lado do pai Ou, mesmo, ou não né? toma lado nenhum, liga o videogame e fica o dia inteiro enfiado lá. Né? Então, a ação específica, eu acho, tá? Se eu pudesse dar um conselho para todas as famílias, para todas, a minha e todas, escreva o propósito da tua família. Isso aí, se você conseguir definir o propósito da tua família, para que você está casado com a fulana ou com o fulano, né? Por que você está? O que você está querendo? Para que é? Então, não importa se tem quarentena, cinquentena ou trintena. O fato é, como que eu posso manter esse propósito? Esse é o ponto. Sim. Tá? Então, por que eu falo escrever? Porque quando você escreve, você consegue melhorar. Por isso que tem versão 1.0, 1.2, aí mudou tudo, 3, 2.0. Você consegue escrever. Se você não Hum, escreve, você vai supor que o outro supôs. Eu acho que ele acha que eu acho. Então, isso é uma confusão dos diabos. Então, se você conseguir escrever o que você realmente quer, o que eu quero como família, qual que é o meu papel? Em casa aqui, eu não acredito que alguém aqui tenha alguma coisa assim escrita tão detalhada, mas eu tenho. Tá? Então, assim, olha só. volta e meia é aquele negócio. Eu olho e digamos, eu comparo aonde eu estou com aquilo que onde eu deveria estar. Tá? Então, esse é um ponto crucial. Agora eu estou falando, a gente não tem e tal, porque nós formamos uma família onde a gente não tem. Não vou dizer que não tenha problema, mas nós não temos grandes dificuldades. Então, nós não temos nenhum tipo de coisa que nós estamos correndo atrás para resolver. Né? Hum. Então, agora, uma família que está em dificuldade, porque está dentro de casa, presa, o marido deveria, uma dica simples, pega uma folha de papel, escreve, eu como marido sou, e pede para a mulher escrever, eu como esposa sou. Tá? Não escreve a respeito do outro, não, escreve a respeito de você. De si E aí mesmo. compara os dois, e aí começa a compor um resultado da família. Se os dois tiverem o mesmo propósito, não importa o que aconteça em volta, eu estou atrás do propósito e não atrás do problema. Pelo Mas menos você é acha que assim o que eu. marido pode ter um propósito diferente da esposa e os dois continuarem sendo Sim, casados? sim, claro. Cada um tem. A questão do propósito é. Por exemplo, o meu propósito é ganhar dinheiro trabalhando na agência bancária. O propósito da mulher meu propósito é viajar o mundo. Ué, ela vai gastar o dinheiro que o marido ganhar, entendeu? Ou seja, aí Simples é que assim, tá. né? Obviamente eu citei um exemplo besta, mas Sim, sim. você tem que saber o propósito. Aí eu, como marido, vou me esforçar para auxiliar o propósito dela e não impedir o propósito dela. Eu, Uhum. como esposa, vou trabalhar para ajudar meu marido a realizar o propósito dele e não para impedir. O fato é que isso nunca é claro nos casamentos, né? Aham. Então as pessoas competem, casamento as pessoas competem. E aí separa, porque eu não quero um adversário. Sim, sim. É. Agora, os filhos. A questão da educação, do convívio familiar, você acha que já, quando criança, já deve começar a instruir para ter uma vida intencional? Ou tem uma idade específica na adolescência ou juventude? Não, eu acho que não. Eu acho que sempre. E a gente trabalha isso, só que sem querer, falta consciência. Então, que quando uma criança faz alguma coisa, vamos dizer, errada, a gente pergunta: quem mandou você fazer isso? Entendeu? De certa maneira, qual que foi a intenção? Alguém mandou? Você está debaixo da ordem de alguém? É que a gente não pensa nisso. Tá? E a Uhum. criança, ela muitas vezes a gente não orienta como deveria, fica bravo e tal, e não orienta. Mas Sim, sim. basicamente é isso. Quer dizer,
deixar para criança, para adolescente, claro que tudo tem consequência, né? E que, enfim, se ela levar a vida sem querer, lá na frente ela vai chegar num resultado que ela também não quer. Então, sempre falando, porque criança, quando eu encontro minha mãe, hoje a mãe tem 92, 93 anos, né? Toda vez que Não. ela me fala, filho, você está fazendo, você está comendo, você está não sei o quê. Ou seja, criança Você você tá nunca deixa de magrinho. falar. Pois é. Isso eu não falo, porque eu nunca tô. Mas, A minha mas fala. assim, é, nunca vai deixar de falar. Então, não tem idade para começar e não tem idade para terminar. Você sempre vai trabalhar isso, entendeu? O importante da questão da vida intencional é não ficar na intenção, ok? O Hum, negócio tem que ser na tem que ter uma, ação. tem que ter uma ação. A questão é a ação. Então, se o cara tá largado lá, querendo mudar de vida, não resolve. A primeira coisa que tem que fazer é faça alguma coisa. Por isso que eu falo sempre, quando eu converso com alguém, escreve alguma coisa. Depois que você fez aquilo, por que eu escrevi? Porque eu quero melhorar como pessoa. Então, Uhum. quem que eu quero ser como pessoa? E assim por diante. Aí uma coisa vai desencadeando a outra. Então, quem vem Entendi. primeiro na vida intencional é a ação. Então, eu quero aprender inglês. Eu vou estudar inglês. Então, qual que é a minha intenção? Poder um dia ser fluente em inglês e, de repente, vender material de curso em inglês ou fazer coaching em inglês, certo? Uhum. Então, tem Uhum. uma intenção. Quer dizer, se eu tiver que estudar 4 anos, mas eu souber qual que é a minha intenção, eu consigo. Se eu não souber, Sim. estou estudando, porque sabe como é que é, não sei o quê. Ou seja, vai perdendo. Uhum. Vai, olha, falta aí 5 minutinhos. O Instagram outro dia me quebrou no meio, rapaz. Ele não avisou que tinha os 30 segundos lá e já desligou de uma vez. Eu quero que você finalize aí com a gente, falando do Vida Intencional mesmo, o que que vai acontecer, se vai lançar daqui a alguns dias, está tudo preparado, tem alguma novidade que a gente pode aguardar, como que está a sua vida nesse sentido aí? Na verdade, eu tenho muito material preparado, mas eu nunca consegui colocar isso definitivamente para fora. Plataforma. Todas essas ideias, todas as coisas já estão. O primeiro curso que eu estou lançando em alguns dias é um curso bem pequenininho, justamente sobre autoconhecimento simplificado. Isso é a primeira vez que eu estou falando. E vou falar sobre autoconhecimento. Por quê, para quem. E tem tudo isso que eu falei. Vai estar nesse curso e, obviamente, muito mais. Então, Lógico. é, escrever, as ferramentas, vou pôr bastante coisa para download, tudo isso já está, digamos assim, esquematizado e tal. O Vida Intencional é um projeto maior que vai ter mais coisas, vai ter o farol detalhado, vai ter outras ferramentas que tem. O importante que eu estou trabalhando é exatamente. A questão aqui é o seguinte: eu queria primeiro eu ter uma experiência, certo? Entendi. Eu queria saber, eu queria poder falar, eu usei isso aqui, funcionou. Tá? Então, esse processo, ele demora. Aí eu falo, eu vou falar sobre isso, falar sobre isso. Essa foi uma das minhas frustrações de ter pregando, que eu estava na igreja e ninguém mudava. Ninguém eu digo, mas a maioria Sim, sim. não acontecia. Então eu falei, pera um pouquinho, eu preciso saber se funciona para mim. Tá? Então hoje eu posso contar o processo que aconteceu de transformação na minha vida, de 2015, 2012 para cá, né? Tem aí 6 anos, pelo menos 7 anos, e aí então, isso sim, agora essa questão ela está muito mais clara. Então, agora eu acho que está no tempo realmente de divulgar isso, entendeu? Entendi. Então tá bom. Vael, muito obrigado. Ó, foi assim um papo muito gostoso, muito fluido. Como sempre, a gente sempre revê conceitos e aprende sempre uma coisa nova, né? Sempre tem alguma coisa para acrescentar na nossa vida aí. É, a Morgana acabou de falar aí, ó, muito boa dica. Conversa sempre é a melhor forma. Também sou favorável a essa dica. Conversa, diálogo, sempre vale a pena. Né? E eu quero que você fale aí, deixe suas considerações finais. Isso aí. Eu vou fazer a consideração final, olhando para a Bíblia.
O apóstolo Paulo, lá onde que está aqui? Ele está em... Caramba. Tá escutando uma calopsita aí? Não, os netos estão fazendo festa aqui em casa. Eles estão brincando. Eu abri aqui, mas me desculpa aí, a Bíblia saiu aqui do texto, mas estou aqui, olha. Então vamos lá. 1 Coríntios 9, 25. A benção que aqui é tudo ao vivo, está tudo aqui em casa. O apóstolo Paulo está falando do chamado dele, da vida dele, tudo mais, diante de Deus. E ele fala que assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como dando socos no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, eu persigo uma meta, eu tenho um objetivo claro, eu tenho uma intenção clara. Quando eu estou lá no meio do campo, tomando pancada, eu sei por que eu estou fazendo isso. Então, veja, um dia eu vou fazer, quem sabe, tal, queria tanto. Não. Ele está lá e fala, eu prossigo não sem meta, não esmurrando, dando soco a esmo. Eu tenho uma intenção clara, eu sei qual é o meu propósito, aonde eu vou chegar. Então, esse aqui, para mim, é o que falta, uma identidade que falta nas famílias, falta nos casamentos, falta nas pessoas individualmente, terem clareza absoluta de onde elas vão chegar. Eu espero que esse papo tenha ajudado. De alguma maneira, as pessoas pelo menos, opa, deixa eu começar a fazer alguma coisa diferente, tal, alguma coisa assim. Eu fui presenteado com o Instagram aí, ele tá deixando publicar o vídeo de 1 hora no meu status aí, no meu timeline. Oh, legal. Então ele vai ficar aí para a eternidade. Que bom. Isso aí. Se alguém quiser contar comigo, meu Instagram é esse, né? @Ivael Freitas. Pode mandar mensagem. Meu Facebook pode mandar mensagem. Eu sempre que posso estou respondendo. A gente está com 3 horas de diferença, agora que são 8:02. 8:02 da noite. Então, e aqui não pode tá ligar sol, de madrugada, tá né? sol ainda. Ligar de madrugada, mandar WhatsApp de madrugada. Pode mandar. Tá bom, querido. Muito obrigado, viu? A Silvana Foi tá um bem? prazer participar. Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo. Os netos estão aí felizes da vida, correndo para lá e para cá, e a gente está abençoado demais aqui. Deus tem protegido e guardado a nossa vida. Também, a Bruna está vivendo em Ohio com o marido. A gente sempre se fala. Nenezinho. Como que é o nome do nenê dela? Sofia. Sofia. E a Nayara tem 2, mais o Daniel. Ela tem 2. Benjamin e a Estela. E o Juninho? O Juninho tá só casado. Tá começando ainda. Tá só casado. Tá treinando ainda, né? Tá treinando, tem várias coisas aí no caminho. Para caminhar, não para impedir, né? Tem vários processos para caminhar. A título de curiosidade, essa faculdade aí são de 4 anos, de 3 anos? Então, você pode compor, certo? É de 4 anos. Eu optei por fazer uma de 2 anos, tá? Porque você com 2 anos você pode ter alguns benefícios, né? Aqui. E aí pode completar os outros 2 já tendo benefício de estar formado, né? Então, você pode compor. Eu acho que agora vai demorar, mesmo esses 2 anos vai demorar um pouquinho mais por causa dessa confusão que deu aí. Mas são de 4 anos. A faculdade é igual ao Brasil, mais ou menos igual. Não é muita diferença, não. Legal. Muita leitura, tá? Tem algum livro que você quer uma indicação para a gente ler? Olha, o problema... Eu estou perguntando, não estou enrolando, não. Olha lá, agora me deu 30 segundos restantes. Vai lá. 26, 25. Então, Deus abençoe. Leia a Bíblia, o melhor livro que tem de todos. Pega uma tradução da linguagem de hoje, bem legal, bem assim, e leia. Leia a Bíblia. Outros livros são complementos.
Glória a Deus. Eu estou lendo um Te livro que não está abençoe. lançado no Brasil ainda, que se chama Orações Perigosas, de um pastor aqui. É muito